Olha, visitar espaços culturais pode ser dificuldade para os autistas. São pessoas que têm sensibilidade às luzes, aos sons também e a multidões. Mas aqui na capital, iniciativas estão garantindo a elas o acesso à arte. É o que você confere em mais uma reportagem especial do Jornal da Cidade sobre autismo. Sons de trânsito, luzes fortes fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa que vive em cidade grande. Situações corriqueiras, mas para pessoas dentro do espectro autista ganham outra dimensão. Sons e luzes são estímulos que podem estressar. O professor Alexandre Mapurunga descobriu que estava dentro do espectro autista já na fase adulta. O diagnóstico e a identidade autista, nesse sentido, a partir do conceito da neurodiversidade, ele funciona muito nesse sentido, para você desenvolver uma comunidade, para desenvolver um senso de pertencimento e para você dar certo sentido às questões que faziam parte da sua história e que você não tinha lugar para ela, a não ser o fracasso. Quando ele trabalha em casa, o ambiente é assim. Luzes baixas, fone nos ouvidos para reduzir os ruídos externos e ajudar na concentração. Com o passar dos anos, ele foi criando estratégias para se adaptar aos ambientes e manter suas relações sociais e de trabalho. Eu aprendi os momentos que eu tenho que olhar para a pessoa, eu aprendi os momentos que eu tenho que perguntar, você quis dizer isso realmente? Eu aprendi a ter uma linguagem mais formal possível, né? Dizendo tudo, deixando tudo muito claro, da maneira mais clara possível. Alexandre tem uma voz importante na sociedade. Ele está fazendo parte da equipe de transição do novo governo, que começará em 2023 e atua para a construção de políticas de inclusão. Tem sido muito interessante, muito importante a retomada de algumas políticas que tinham sido deixadas para trás. Uma delas por exemplo, o investimento de novo nas políticas de educação inclusiva, o retorno ao investimento das políticas de reabilitação, que tudo isso desde 2016 que a gente tem, as políticas vêm sendo desmontadas, né? A gente tem, por exemplo, o decreto 10.502, que retorna a proposta de educação segregada para as pessoas autistas e com outras deficiências. Conseguir lidar com a sensibilidade às luzes e aos sons ainda é um desafio para o pequeno Tiago, de apenas 5 anos. Quando nossa equipe chegou com a câmera e a luz forte, demorou para que ele conseguisse voltar a se concentrar na atividade com a professora. Ele é atendido no IPRED e faz sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Para a família, cada dia é um aprendizado. Quando você identifica que ele ficou com medo, que ele não gostou de algum som, como é que você faz? Aí, assim, se for um barulho do vizinho, o que eu faço? Eu abraço ele, digo, olha, a mamãe tá aqui, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui. Aí ele vai se acalmando. Eu abraço ele, aperto, né? Ele se sente seguro, ele vai se acalmando. Agora, quando é um barulho dentro de casa, né? Por exemplo, eu estou usando o liquidificador, eu tento aproximar ele, não faz nada, é só o motor que está batendo, mas já para poder ele se acostumando. Aqui no IPRED são atendidas 600 crianças dentro do transtorno do espectro autista. Elas recebem atenção de profissionais de diversas áreas e as artes também fazem parte desse processo para contribuir para o desenvolvimento delas. Nós vamos ter um capital social através dessa criança. Se a criança dentro do aspecto autista tiver a sua janela funcional, que é aquela janela onde ela tem a tendência de fazer a sua expansão maior em termos de desenvolvimento humano, for dentro da arte, ela vai ter uma oportunidade muito grande de se expandir, de crescer e de tornar-se até um profissional dentro dessa área. Além das atividades artísticas, as crianças atendidas trabalham o desenvolvimento das habilidades motoras. Qual o déficit dele no momento? Eu estou trabalhando bastante a parte da socialização, usando atividades físicas para melhorar essa parte da socialização dele, a questão da mobilidade, para que ele consiga se movimentar em um ambiente sem ocasionar algum acidente para ele, por exemplo, para que ele tenha uma boa locomoção, para que ele consiga ter uma vida diária
dentro do que nós esperamos para um cidadão. A Amanda é uma adolescente atípica. De riso fácil, ela gosta de conversar e vem trabalhando habilidades manuais, como bordado. Para ela, estar em ambientes com sons muito altos é estressante. Eu não gosto muito de fogos. Fogos me incomodam demais. Quando tem copa, eu boto os abafadores. Para passear no shopping com a mãe, ela usa abafadores cedidos no local. Alguns shoppings na capital cearense também vêm adotando outras medidas de inclusão desse público, como a criação de sessões de cinema adaptadas. Tem uma iluminação um pouco mais baixa, um volume um pouco mais baixo, um volume bem adequado, e agora nós estamos fazendo a implantação dos abafadores. Então as pessoas interessadas, os autistas interessados podem vir aqui ao shopping, pegar os abafadores, e o nosso intuito é promover um ambiente o mais preparado possível para esse público. Medidas como essas são complementadas por ações de facilidade de acesso a esses espaços, como a destinação de estacionamentos específicos para esse público. Em espaços públicos e privados, esse direito é garantido. A gente tem relato de que a própria população às vezes hostiliza, porque vê a criança saindo do veículo, mas não percebe que ali a criança tem alguma dificuldade. Então a gente pede também a tolerância em relação a isso. A pessoa, ela tem a credencial, ela vai colocar a credencial, então para ela ter essa credencial, ela passou por uma avaliação. E os casos onde essa credencial está sendo usada da forma errada, pode denunciar pelo 190 que a AMC vai ao local, ela vai averiguar. A mãe da Amanda vem lutando diariamente para que a filha consiga ser independente e tenha acesso a qualquer lugar. A vida da família do autista e do autista precisa dessa rede de apoio, dessa troca, até para a gente conscientizar mais a sociedade, para a gente mostrar como que é essa diferença e como que essas pessoas podem se integrar e viver bem em sociedade, desde que haja uma colaboração mútua, né? Porque afinal de contas, ser diferente é normal.